E pronto, pode compartilhar, Rally, de novo a tela aí. Beleza. Entonces, sí, bueno, como les decía, pues somos colegas, ¿verdad? Está él como postdoc, yo como estudiante de posgrado en Visosa. Y actualmente el doctor Jalit es coordinador del Departamento de Entomología en la Universidad Federal de Labras, que también pertenece al estado de Minas Gerais, una universidad, digamos, relativamente cercana y también similares. De hecho, son dos de los mejores cursos o programas de entomología en América Latina. Este, y bueno, ya Jali tiene algunos años que se incorporó a la UFLA. Y además también es editor en jefe, ¿cierto, Jalid? De la revista Metropolitan Entomology. Y bueno, sí, tiene ¿verdad? Un gran background, ¿verdad? Bien robusto en el tema de resistencia a de insectos. Entonces, agradecerte mucho, Jalid, por tu tiempo y disponibilidad y a los chicos, ¿verdad? Por estar acá también, conectarse. Ellos son estudiantes de maestría, Jalid, del programa de protección de, bueno, pues el énfasis protección de cultivos. El programa se llama, en sí es, ya se me escapó el nombre. Y, bueno, y, y están llevando este curso que es disciplina de manejo integrado de plagas invertebradas. Y bueno, ese es un tema sumamente importante ¿verdad? Y que estamos bueno, cruzando los dedos de que, de hecho, Jalid acaba de entregar una propuesta de investigación para cooperación internacional donde el CIPROC, ¿verdad? Tanto Gabriel como Pamela y yo estaríamos participando. Entonces, para que crucen los dedos ahí, nos apoyen. Y ojalá te podamos tener a Jalid aquí como invitado próximamente también. Entonces, Jalid, sin más preámbulos, te dejamos el espacio. Muitas graças, Manuel. É um prazer estar com vocês hoje de tarde para conversar um pouquinho sobre esse tema de resistência, que é um tema muito importante para uma agricultura moderna e sustentável. Agradeço muito o convite. É a segunda vez que vou dar e ministrar essa palestra e sempre com muita alegria que consigo participar com alunos e discentes da Universidade da Costa Rica. Vou pedir a permissão de fazer uma mini apresentação da nossa UFLA, para quem quer conhecer, quem quer visitar e quem quer, quem sabe, continuar estudos aqui na UFLA ou fazer intercâmbio. Então, a Universidade de Lavras, Federal de Lavras, ela se encontra no estado chamado Minas Gerais, é onde tem a estrelinha vermelha aí no mapa. É um estado conhecido por uma grande e importantíssima produção do café, do gado de leite e de carne de corte, e de muitas hortaliças e outros cultivos como feijão, milho e soja, além de muitas indústrias relacionadas antigamente com a mineração, por isso o nome Minas Gerais. Ok? E o terceiro, quarto mais rico estado do Brasil, e riqueza não é só
monetária, mas também acadêmica. E claramente isso vai se observar na quantidade e na qualidade das universidades sediadas no Estado, e entre elas a nossa universidade chamada Universidade Federal de Lavras. É uma universidade que tem mais de 100 anos. Esse ano vamos comemorar 118 anos de existência. Começou como uma escola de agricultura e foi se desenvolvendo até virar uma universidade federal. Hoje em dia temos 30 cursos de graduação. 2 semanas atrás, o nosso reitor firmou um plano de trabalho com o Ministério para acrescentar 12 outros cursos. Então, daqui ao final do ano, vamos ter 47 cursos de graduação. Então, iremos passar de um pouquinho mais de 11 mil alunos para chegar a 15, 16 mil alunos de graduação. Quando a pós-graduação, stricto sensu, temos 34 cursos que ofertam mestrado e 23 que ofertam doutorado. O nosso programa de entomologia é um dos 23 que oferta a qualificação de doutorado. Então, estamos ao redor de 2.000 a 2.500 alunos por ano. Falando do departamento de entomologia, esse ano vamos comemorar 30 anos de trabalho, tanto do departamento como do programa de pós-graduação. E um departamento pequeno, temos 10 professores, mas muito, muito importante, muito qualificado. Na qualificação da CAPES, que é o órgão oficial do Brasil, estamos CAPES 6. Limite tem 7, então somos um programa de excelência. O programa de pós-graduação, além dos professores do departamento, temos 9 outros professores de departamentos conexos. Ecologia, biologia, zootecnia, então, que trabalham em Embrapa, que são institutos de pesquisa, que trabalham dentro do nosso programa. Esse programa é muito ativo por causa dos docentes, mas também por causa das linhas de pesquisa que temos. Então, temos uma diversidade de linhas de pesquisa e dos laboratórios associados a essas linhas de pesquisa. Um dos laboratórios é o laboratório que eu lidero, que é chamado de Laboratório de Entomologia Molecular e Ecotoxicologia. É o laboratório número 8 aqui. É muito recente, acabei de criar uns 6 anos atrás, e está crescendo bastante. No programa temos também o que chamamos núcleos de estudos. São grupos de alunos, de estudantes, que se juntam, formam um núcleo e fazem atividades paralelas relacionadas com a entomologia. Por enquanto, temos 3 núcleos: o NIENTO, que é o núcleo geral, NIBI, que é especializado com as abelhas, e ultimamente se criou um novo núcleo chamado Cannabis UFLA, que vai trabalhar com problemáticas ligadas com a planta e o cultivo do cannabis medicinal e industrial. O meu laboratório é chamado Laboratório de Entomologia Molecular. Antes de falar disso,
somos um programa de excelência, mas também tentamos de ser pessoas felizes. Então, a gente faz muita confraternização. Vocês podem ver em cima, a primeira linha, confraternização do grupo, do programa, e embaixo do laboratório. O meu laboratório, chamado Laboratório de Entomologia Molecular e Ecotoxicologia, é um laboratório que foi criado há 6 anos e que tem objetivo de usar a biologia molecular para investigar e estudar assuntos relacionados com os insetos. Sou o criador, o líder desse programa. O professor Manuel me apresentou, mas vou fazer um pequeno resumo da minha trajetória. Eu fiz um mestrado europeu chamado Agris Mundus entre duas universidades em 2000, entre 2006 e 2008. Então, entre a Universidade de Copenhague, no primeiro ano, e a Universidade de Catania, na Itália, no segundo ano. Se formando do mestrado, consegui uma bolsa de doutorado na Universidade de Catania, na Itália, como parte de sanduíche, doutorado sanduíche na Inglaterra, no instituto de pesquisa chamado Rothamsted Research. Em 2013, cheguei aqui no Brasil como postdoc, onde encontrei o professor Manuel, na Universidade Federal de Viçosa, uma universidade irmã, perto, a cercana daqui, onde passei 6 anos, até eu chegar a passar aqui como professor em 2019. Desde então, comecei a trabalhar como professor de entomologia e de biologia entomologia molecular, e em 2023 fui designado coordenador adjunto. Em 2024 fui designado coordenador acadêmico dos assuntos internacionais da diretoria de Relações Internacionais da UFLA, e há um ano que sou o coordenador do programa do pós-grado aqui da entomologia. O nosso grupo, laboratório, é um grupo muito internacional, porque sou uma pessoa internacional, né? Agora, ahorita, temos 2 doutorandos, um brasileiro, que está fazendo um sanduíche na França, e uma peruana que irá defender daqui a 4 meses o doutorado. No mesmo tempo, temos 6 mestrandos, um brasileiro, uma peruana, 2 colombianos, uma nigeriana e uma do Gabão. É muito internacional. Temos 7 alunos de graduação, tanto do Brasil como da Colômbia. Tenho agora 2 alunos da Colômbia que estão fazendo um estágio de 6 meses, que o professor, provavelmente Manuel conhece, Tito Baca, enviou para nós. O laboratório conta também com dois técnicos e temos alunos de ensino médio, sempre temos 1 ou 2 alunos. Se formaram do nosso laboratório, sendo um laboratório muito jovem, um postdoc, 4 doutorados, né? 3 brasileiros e uma colombiana, e já 7 mestrados brasileiros, peruanos, colombianos e até do Haiti. E ao nível de graduação, tivemos 5 formaturas. Então, é um grupo bem internacional e bem ativo. Assuntos que nos interessam no grupo. Tudo que tem que ver com a biologia de insetos, história de vida, reprodução, parasitismo, predação. Em relação com a ecotoxicologia,
e, sobretudo, com uma perspectiva de biologia molecular. Então, usar as ferramentas e técnicas de biologia molecular para entender diferentes aspectos e assuntos relacionados tanto com a biologia como a toxicologia e ecotoxicologia. Trabalhamos com muitos organismos modelos, né, de insetos, ordem Lepidoptera, Diptera, alguns insetos de grãos armazenados, vetores de doença, mosquitos e moscas, e também, às vezes, parasitoides e predadores. Okay? Alguns tipos de projetos que temos agora em andamentos, temos a doutoranda Rocio, é uma peruana que vai defender, ela trabalhou no mestrado e no doutorado com resistência das moscas domésticas aos inseticidas usados para o controle químico. Então, investigando mecanismos antigos e novos. Temos programas e projetos com a Drosophila Suzuki. Não sei se vocês têm essa mosca já na Costa Rica ou ainda não, mas é uma mosca que chegou há uns 10 anos aqui no Brasil e está se espalhando. Estamos trabalhando com mecanismos moleculares da resistência aos BTs, plantas BTs, né? E também a Lepidopterus com tuta absoluta. Tuta absoluta era o organismo que usei no meu doutorado. Além de trabalhar com algumas alternativas para o manejo e o controle. Zeolitas, diatomáceos, podiatomáceas, né? E se interessamos também em efeitos subletais, que são efeitos que não causam mortalidade, mas que podem causar outras consequências na biologia dos insetos. Então, essa é uma breve introdução sobre UFLA, programa de pós-graduação na entomologia, e o nosso laboratório, que é o laboratório de ecotoxicologia e entomologia molecular. Ok? Agora vou começar a minha palestra sobre os mecanismos de resistência aos inseticidas. Então, vale a pena indicar os capítulos que irei abordar. Primeiro, vamos contextualizar o problema da resistência. Depois vamos tentar de entender os mecanismos que são conhecidos, alguns que são mais conhecidos. Deixei fora alguns dois mecanismos que são poucos estudados, ou que são novos, ok? Como vocês sabem, a agricultura desde a antiguidade usava métodos de controle. E um dos métodos do controle mais eficiente é o uso dos químicos. Químicos são rápidos, eficientes e com com um custo mais baixo comparado com outros métodos. Quando se fala de químico, a gente pensa em pesticidas. O que seria um pesticida? Um pesticida é uma substância química ou misturas de substâncias químicas usadas para prevenir, destruir ou repelir ou até controlar um inseto praga. Dentro desse grupo pesticida, temos um outro subgrupo chamado inseticida, que é relacionada com insetos. Então, o objetivo é controlar insetos, pragas ou
pelo menos diminuir as perdas causadas por essas pragas. Os inseticidas foram usados muito no século passado, sobretudo nas guerras. Inseticidas começaram a ser estudadas e usadas como armas químicas. Mas quando os químicos começaram a descobrir algumas moléculas, eles perceberam que essas moléculas têm capacidade de matar insetos. E foi começado a usar essas moléculas que inicialmente estavam procuradas e investigadas para serem armas, começaram a usar para controle de insetos. Insetos vetores de doenças, né? Para soldados, para acampamento de soldados, mas também para pragas e insetos pragas. E o uso foi andando muito, o uso, muitas plaguicidas aplicadas em campos até a chegada dessa senhora chamada Rachel Carson. Essa senhora é uma pesquisadora que escreveu um livro chamado Silent Spring, Primavera Silenciosa, onde ela colocou todos os problemas encontrados com o uso abusivo e intensivo dos pesticidas. Entre esses problemas, a bioacumulação, a biomagnificação nas redes tróficas, surtos, acontecimentos de pragas secundárias, depois acabar com as pragas primárias, e muito importante o surto, o surgimento da resistência. É um problema que começou a aparecer com o uso e abuso dos pesticidas. Só para falar para você como da importância da resistência. Temos que pensar que para produzir uma molécula inseticida, precisa de 8, 10, hoje em dia até 12 anos. E um custo que pode ultrapassar 250 até 300 milhões de dólares para produzir uma molécula desde a descoberta até o mercado. Só que com a resistência, a gente começou a perder essas moléculas. E na figura aqui, vocês podem observar que, desde o primeiro caso relatado de resistência em 1914, ficamos com poucos casos, um, dois por ano, até o surgimento da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E aí começamos a ter muito mais casos. E nos últimos anos conseguimos até mais de 100 anos de 100 casos de resistência por ano. Isso foi um crescimento exponencial dos casos de resistência. O que é uma resistência? Como definimos uma resistência? O ERAC, uma comissão internacional da avaliação e do monitoramento da resistência, dá a definição seguinte: a resistência é uma mudança hereditária, tem que passar para a próxima geração, né? Da sensibilidade de uma população de uma praga que se reflete na falha repetida de um produto. Aplicando o produto, não controla mais ao nível esperado.
aplicando o produto com as recomendações do fornecedor. Então, aplicando o produto com recomendação do fornecedor contra a praga, não controla mais, isso passado para a próxima geração, isso, em caso, uma definição da resistência. Em termos mais didáticos, temos uma população aqui antes da aplicação do inseticida. Nessa população, a frequência dos indivíduos susceptíveis é muito alta, ok? Tem só essa mosquina vermelha que potencialmente tem capacidade de resistir ou tolerar o pesticida. Depois a primeira aplicação, matamos a maioria dos susceptíveis, deixamos alguns susceptíveis, mas o resistente ficou lá. Então, a frequência dos indivíduos resistentes aumentou, cresceu dentro da população. Com a repetição das aplicações, essa frequência vai aumentar, vai crescer, vai aumentar até dominar a população. Então, isso é o princípio da resistência. É uma seleção de indivíduos resistentes e um aumento da frequência desses indivíduos resistentes na população geral. Ok? Como a gente estuda a resistência? A gente usa geralmente a chamada relação dose-resposta, de onde a gente vai usar alguns pontos que chamamos dose letal 50, concentração letal 50, ou tempo letal 50. O que isso significa? Se esse vermelho, essa curva vermelha é a nossa primeira curva, que vai indicar a mortalidade desse conjunto, dessa população inicial, quando aplicamos doses crescentes de pesticida, depois o uso do mesmo pesticida e seleção de indivíduos resistentes, essa curva vai se posicionar mais à direita. Então, vai passar do vermelho para o azul. Isso significa o quê? Esse ponto aqui mediano, que é a 12 ele está 50, vai cada vez ficar maior. Se precisamos inicialmente de 30 unidades para matar a maioria, 50% da população, depois alguns ciclos de aplicação, a gente precisa de 65 unidades para ter o mesmo efeito. Então, cada vez precisamos de colocar mais produto, concentrações mais altas. Isso é a resistência ao tempo e depois as gerações. Aqui eu estou apresentando um caso verdadeiro de um trabalho nosso com mosquitos e podem ver aqui que usamos dois pesticidas, a deltametrina e a permetrina, e usamos contra adultos e contra larvas. Aqui em preto e a fase susceptível, a fase inicial. Mas depois, muitas aplicações, a população virou resistentes. Então, a curva dela se deslocou à direita. E a quantidade, a razão de deslocamento foi quase 130 vezes. Então, se inicialmente precisamos de uma unidade de inseticida para matar
50%, depois, algumas gerações, a gente precisa de 130 unidades para chegar no mesmo resultado. Isso com deltametrina e com permetrina. E a resistência pode mudar em fases de vida. Podemos olhar entre a fase adulto aqui em cima e a fase larval aqui embaixo. Então, as curvas, elas dependem da fase do inseto. Esse deslocamento a gente chamamos ele de razão da resistência. É muito importante saber qual é a razão de resistência, porque isso nos indica quantidade de produto a mais que precisamos aplicar para ter o mesmo resultado para uma população X, X. Ok? Geralmente a gente calcula a razão de resistência usando a CL, o DL50 do estado ou da população resistente, dividido por a CL50 ou DL50 da população suscetível. Como acontece dentro do corpo do inseto essa resistência? Temos dois grupos de mecanismos. Os mecanismos que são relacionados com a cinética do pesticida e os mecanismos relacionados com a dinâmica do pesticida. Quando falamos sobre a cinética e a capacidade do inseticida de alcançar o alvo. Quando falamos da dinâmica e quando o inseticida está em contato com o alvo, mas não está acionando a mortalidade. Então, no cinético, iremos ter uma diminuição da introdução do inseticida dentro do corpo do inseto, uma diminuição de distribuição dentro do corpo e, às vezes, uma quebra por enzimas dentro do corpo do pesticida. No farmacodinâmico é quando o alvo muda para não permitir ao inseticida atuar nele. Então, são dois grupos de mecanismo em geral. Se considerarmos isso dentro da vida do inseto, a gente vai ter mecanismos fisiológicos, comportamentais e bioquímicos. Queremos olhar exemplos de cada categoria. Ok? Então, um exemplo de mecanismo comportamental. Isso é um experimento que foi realizado com duas espécies de crisopídeo. Uma placa Petri com papel Whatman, que foi inicialmente não tratado, que nada de inseticida. Colocamos o inseto e deixamos caminhar. E gravamos com câmera. Então, o controle deu esse caminhamento. Normal, não tem inseticida. Depois, placa Petri, dividimos em dois lados, um lado tratado com inseticida e um lado não tratado. Inseticidas, 3 ou 4 tipos de inseticidas. Uma latiam, azadiractina e permetrina. Lado em cima é o tratado com inseticida, lado embaixo é o controle. Podemos ver que o inseto
muda de comportamento, altera o seu comportamento para evitar o contato com o inseticida. Só que a mudança depende da espécie e depende do inseticida. Para o malatião, as duas espécies reduziram o contato com o lado tratado com malatião. Para permetrina, a segunda espécie completamente não chegou perto do lado tratado, quanto a primeira, ela foi caminhar um pouquinho. Para a azidaractina, é o contrário. A primeira espécie não foi para caminhar no lado tratado, quando a segunda espécie, ela conseguiu trabalhar. Então, o mecanismo comportamental e para evitar o contato com o inseticida. Inseto vai fugir, vai voar ou vai caminhar longe. Depende da espécie e depende do tipo do inseticida. Outro exemplo do comportamento. Algumas espécies de grãos armazenados. 4 gorgulhos, né? Uns gorgulhos suscetíveis à fosfina. A fosfina é o produto químico mais usado para tratar grãos armazenados. Outros resistentes. Isso, desculpa, é um exemplo da redução de penetração do inseticida na cutícula. Ok? Colocamos a fosfina marcada com isótopo, e analisamos a passagem do inseticida de fora para dentro do corpo do inseto. As espécies suscetíveis, em preto, aqui, a passagem é muito intensa. Então, a fosfina vai atuar, vai matar o inseto. Nas espécies resistentes, não dá para passar. Passa um pouquinho. Então, inseto, a fisiologia do inseto tem tempo para degradar, detoxificar o pouco do inseto que vai passar. Ok? Então, outro mecanismo: comportamento, não entrar em contato com o inseticida, e redução de penetração. Então, segundo mecanismo. Um dos mecanismos mais importantes e mais comum é a desintoxicação metabólica. Então, o inseticida vai penetrar da cutícula e a fisiologia vai degradar, vai mudar, vai trocar essa substância química em outra não tóxica. Essa é a forma mais comum. Por quê? Porque insetos se alimentam também em plantas que têm sistema de defesa, têm aliloquímicos nisso. E o corpo deles já tem os mecanismos de detoxificação. Algumas das enzimas que conhecemos para detoxificar os xenobióticos ou substâncias tóxicas, a gente vai citar monooxigenases, esterases e glutatião esteransferases. E muitas vezes temos um grupo que começa no início e uma cascada de trabalho. Outro grupo vai
continuar e o terceiro grupo vai ver para completar a detoxificação. Como a gente vai separar essa detoxificação de outros mecanismos? Usamos os famosos sinergistas. Os sinergistas são químicos que compramos que têm capacidade de bloquear a ação e a atividade dessas essas famílias de enzimas. Por exemplo, o PBO, botexído de peperonila, ele bloqueia as monooxigenases. O maleato de etila, ele bloqueia a ação e a atividade de GST. O fosfato de trifenila, ele bloqueia a ação de esterase. O que vai acontecer se tem um inseto resistente com uma resistência metabólica, né? E colocamos o essa enzima não vai funcionar, não vai atuar nos inseticidas. Então, o inseticida irá chegar e matar o inseto. O que fazemos? Exemplos práticos. Nesse exemplo, temos duas populações que estão, que estão uma susceptível, em preto, e outra resistente, em vermelho, à permetrina e deltametrina. Podemos ver que as duas curvas são bem separadas e que a razão de resistência é muito grande. Aplicamos os três bloqueadores de enzimas e aplicamos o inseticida depois. No tratamento onde aplicamos o PBO, a mortalidade aumentou. Para a permetrina. Para a deltametrina, os três bloqueadores de enzima resultaram num aumento da mortalidade. Isso significa o quê? Que, no primeiro caso, a detoxificação metabólica é a base das monooxigenases, unicamente. Então, no caso do inseticida permetrina, a população resistente usa as monooxigenase para degradar o inseticida e depois continuar resistente. Para a deltametrina, a população resistente, ela usa monooxigenase, esterases e GS-glutatión transferase. Por quê? Porque os três bloqueadores de enzimas aplicados com inseticida levaram à mortalidade da população resistente. Quando descobrimos que a resistência é uma resistência metabólica e descobrimos qual família de enzimas, podemos fazer bioensaios enzimatológicos, né? E vamos fazer o quê? Iremos quantificar a atividade enzimática entre uma população susceptível e uma população resistente. E o que vamos ver?
que muitas vezes a atividade enzimática é diferenciada. Esse exemplo é um exemplo de resistência em mosquitos, onde testamos duas espécies de mosquito, foram testadas duas espécies de mosquito, comparado com uma população susceptível. Rockefeller é a população susceptível. E testamos as enzimas alfa-N-esterase, beta-NA-esterase e PNPA-esterase, além da GST e da acetilcolinesterase. Três dessas enzimas foram apresentaram atividade maior, aumentada, nas espécies e nas populações resistentes. A alfa-NA-esterase para uma espécie, a NPA-esterase para as duas espécies e a GST para as duas espécies. Então, os ensaios enzimáticos mostraram que temos três enzimas que têm uma taxa catalítica, uma taxa de desintoxicação maior comparado com uma população suscetível. E isso pode explicar a ocorrência dessa resistência metabólica nessas duas espécies. Para melhor entender esse tipo também, quando identificamos qual enzima é atrás da resistência metabólica, conseguimos e podemos e tem capacidade de olhar geneticamente quais as alterações que resultam nessa atividade diferenciada. E podemos sequenciar e analisar a expressão de genes específicos relacionados com as enzimas para ver se tem uma quantidade dessas enzimas controlada para uma alteração genética. Isso é um exemplo que foi investigado numa praga chamada de Cydia pulmonella. Os pesquisadores fizeram a parte toxicológica, a parte do sinergismo, e encontramos que tem uma grande probabilidade que a desintoxicação é metabólica. Eles fizeram uma comparação da expressão do gene relacionado com a resistência em diferentes fases de vida. Larva de primeiro instar, segundo, terceiro e quinto instar, no macho, na fêmea, na fase pupa, e no macho e fêmea na fase adulta. E olharam que esse gene chamado CYP9A61, ele é expresso diferencialmente no quarto e quinto instar e nos adultos. Sabendo que o quarto e o quinto instar são os instares mais resistentes dessa praga. Depois, estudaram a expressão desse gene no mesmo indivíduo, mas em diferentes órgãos. Na cutícula, no intestino médio, na cabeça, no corpo gorduroso e no túbulos de Marpig. Conhecemos que o corpo gorduroso é o fígado do inseto, entre aspas.
específicas, onde tem atividade de desintoxicação muito alta. E justamente a expressão desse gene nesse corpo gorduroso era muito mais alta, o que confirma que esse gene era o gene relacionado com a detoxificação metabólica nesse inseto. Depois, os três primeiros mecanismos, o comportamental, a diminuição da penetração e o metabólico, vamos ver o mecanismo genético, que é a alteração do sítio de ação, do alvo do inseticida. Se analisarmos os inseticidas que se encontram agora no mercado, iremos ver que tem alguns alvos bem específicos. Muitos dos inseticidas têm o sistema nervoso como o primeiro alvo. Lembra, inseticidas foram inicialmente investigados e estudados para serem armas. Então, o sistema nervoso é o melhor alvo. E dentro do sistema nervoso, temos alguns subalvos específicos. Temos o canal sódio, temos receptores GABA, receptores octopamina, acetilcolinesterase, que é a enzima que transmite o fluxo nervoso. Então, temos alguns alvos bem específicos que inseticida específico vai atuar naquele alvo. Por exemplo, no canal sódio, temos os peritroides, deltametrina, permetrina, DDT, eles atuam no canal sódio. Tem também os oxadiazinas, como indoxacarb. Ele atua também no canal sódio. No GABA, no octapamina, a gente tem vários grupos que podem atuar aí. Temos outros alvos que são relacionados com os metabolismos de energia, ou até temos alvos que são relacionados com regulação do crescimento, os reguladores, famosos reguladores de crescimento. Resumindo, inseticidas químicos eram atuar sempre em algum alvo dentro do corpo de inseto. Muitos atuam no sistema nervoso, mas temos outros receptores. Vamos olhar para um caso, um exemplo bem claro. É o canal sódio, que o alvo de peritroide e do DT são moléculas, são grupos antigos e são bem estudados. O canal sódio é um canal que permite a passagem da molécula do íon do sódio entre os dois lados da membrana da célula. Isso permite de equilibrar o potencial elétrico entre as duas fases. Esse canal pode se abrir e fechar. Okay? É o principal alvo de muitas neurotoxinas que são sintéticos, peritroides, DDT, mas naturais. Temos o veneno de alguns escorpiões, ele atua no canal sódio. A batracotoxina, que é um veneno secretado por sapos, ele atua no canal sódio. E também algumas moléculas mais recentes, moléculas inseticidas químicas, né, sintéticas, como indoxacarb e metafluoromizona, elas atuam no canal sódio. Como
como acontece a atuação desse inseticida no canal? Geralmente, ele vai bloquear a abertura ou fechadura do canal. E muitas vezes ele bloqueia na posição aberta. Quando o canal é aberto todo o tempo, as moléculas do sódio, íons do sódio, eles vão continuar passando de um lado para o outro. Isso vai continuar o fluxo nervoso. Esse fluxo nervoso vai levar a uma tremedeira dos músculos. Essa tremedeira vai cansar o corpo do inseto, ele vai morrer de cansaço, de exaustão. Então, esse é o mecanismo de ação dos peritroides que tem nesse canal. E para evitar essa ação de inseticida, o inseto tem que virar resistente. E para virar resistente, ele tem que inibir a interação entre a molécula inseticida e aquele canal, porque a molécula tem que interagir com o canal para permitir a abertura permanente. Então, ele vai ter que evitar essa interação. E para evitar isso, ele tem que mudar alguma coisa no seu DNA. Para representar geneticamente no DNA um canal sódio, a gente tem essa figura. A gente veja que é uma figura, um canal que abrimos, colocamos desse jeito, né? Temos os 5 domínios, os 4 domínios, com 5 bastões. Cada bastão, cada domínio, são 4 que formam o canal. E com esses domínios que o inseticida vai interagir. Quando tem uma alteração em algum desses domínios, a gente chama de mutação do tipo KDR, knockdown. E uma mutação que vai trocar ou alterar um aminoácido por um outro aminoácido. E essa troca não vai deixar mais a molécula inseticida se conectar, se interagir com o canal. Então, ela não vai poder interagir para deixar ele aberto. Esse tipo de mutação, até hoje, no mundo de insetos e artrópodes em geral, foram descritas mais de 60 mutação e casos de mutação em diferentes espécies. E aqui na figura eu represento, são representados alguns tipos de mutações. Vocês podem olhar que tem um número, tem uma letra, um número e outra letra. A primeira letra é o aminoácido no formato do canal susceptível. O número e a posição no DNA, do DNA dessa letra, e a segunda letra e a mutação, a troca. Se olharmos para a primeira que tem aqui, V400L, aminoácido V, na posição 410, vai ser trocado em L. Tem uma barra MUM, LUM. Então, é uma mutação do tipo KDR. E tem muitas mutações que permitem a resistência aos inseticidas que atuam nesse canal.
Vou dar alguns exemplos aqui, fazendo todo o estudo, desde o início, que é a toxicologia, passando pelo sinergismo e chegando à identificação da mutação. Então, esse é um estudo que fizemos há um tempo e um trabalho de resistência aos peritroides, permetrina e deltametrina, é um bom exemplo. Os dois peritroides atuam no canal sódio. Realizamos os bioensaios toxicológicos, mostramos que as duas populações têm uma grande diferença, uma é suscetível, outra é resistente. Então, a vermelha é resistente, ela se deslocou, a curva dela se deslocou mais de 100, acho que 100, 120 ou 130 vezes. Aplicamos os sinergistas, o resultado dos sinergistas é interessantíssimo, porque sinergistas bloqueando as enzimas de detoxificação não permitiu aumentar a mortalidade, ou seja, a conclusão não é uma detoxificação metabólica, e fomos para sequenciar o gene do canal sódio. Quando sequenciamos o gene de canal sódio, encontramos duas mutações. A mutação L400D, nessa posição, e a outra mutação na posição 1534, onde o F, fenilalanina, passou a ser uma cistina. Então, duas mutações que provavelmente explicam essa resistência que encontramos aqui no bioensaio toxicológico, né? E o que fizemos depois? Pegamos um ovo de um sapo para fazer eletrofisiologia. Esse ovo de sapo, ele tem um canal sódio susceptível. Nesse caso, essa curva aqui, BC, nas figuras BC, a curva preta. A preta é a curva do canal do sódio susceptível dentro do ovo do sapo. E fizemos transformação desse sapo. Colocamos uma mutação inicial, a mutação que está no 410, em vermelho, sozinha. Colocamos a mutação que está na posição 1565, sozinha, e colocamos as duas mutações em conjunto. E aplicamos o inseticida. E conseguimos saber o comportamento do canal que está mudando. No preto, o canal que não é mudado, que é normal, que é suscetível, ele responde rapidamente para a permetrina. Ele responde menos rapidamente quando ele tem a mutação na posição 1596. Ele responde ainda menos quando tem a mutação na posição 419. E quando tem as duas mutações, ele quase não responde. Explicação. Quando temos as duas mutações no canal o sódio, a permetrina não tem efeito. É o que provavelmente encontramos
nessa população. Quando fizemos isso com a deltametrina, observamos que a mutação na posição 1596, ela não permite a deltametrina, a detoxificação da deltametrina, porque a resposta é parecida com um canal sódio normal. Quando temos ao conjunto, as duas mutações juntas, o, a mutação na posição 419, aí sim, aí temos uma resposta, uma resposta melhor e devagar, o que significa que o canal está mais resistente à deltametrina. Então, é um exemplo bem claro de como uma mutação no sistema, no alvo, no receptor-alvo, pode ou não pode mudar a sensibilidade a algum tipo de inseticida. Esse estudo foi feito com os mosquitos. No meu doutorado, eu fiz a mesma coisa com tuta absoluta, é uma microlipidóptera que ataca o tomate, né? E fui estudado também os peritroides com o canal sódio, e nessas populações de tuta absoluta encontramos não duas mutações, mas três mutações. Isso é importantíssimo de saber onde encontramos as mutações. E quando encontramos essas mutações, realizamos ou criamos um bioensaio molecular para a detecção rápida da resistência à base genética. Esse bioensaio é chamado de bioensaio tipo Tacman, uma PCR em tempo real, e ela consegue diferenciar entre as populações resistentes, mais ou menos resistentes e suscetíveis. E analisamos uns 30, 40 populações ao redor do mundo para mostrar a aplicabilidade desse bioensaio de diagnóstico. E conseguimos separar as populações resistentes, completamente resistentes, das populações susceptíveis, completamente susceptíveis, das populações mais ou menos o que tem resistência moderada. Então, é um sistema de diagnóstico muito eficiente que permite esse tipo de separação e que nos permite de coletar insetos do campo, do tomateiro, campo de tomate, alguns insectos, fazer a extração de DNA, colocar na máquina de PCR e falar se a população no campo é resistente ou suscetível. Pessoal, vou parar aqui, agradeço muito a oportunidade e gostaria de abrir o espaço para interação, para dúvidas, para perguntas que posso responder e se precisa de alguma informação a mais, estarei muito feliz de interagir com vocês. Agradeço o convite mais uma vez, Manuel. Vamos agradecer todo mundo, o nosso programa, as agências do fomento, a nossa equipe. E depois vocês podem me contatar aqui, deixo o meu e-mail. E também, se vocês querem conhecer as nossas novidades do nosso laboratório, temos também o Instagram, vocês podem nos seguir. E assim, finalizo a minha fala e deixo o espaço para perguntas. Muy bien, Jalit. Muchas gracias por realmente muy completo, una clase excelente, ¿verdad? Eh,
abordar el tema de la resistencia y dar, ¿verdad? Esa mm, imagen macro, ¿verdad? De todos los tipos de resistencias que pueden darse, ¿verdad? Y que es importante, pues, de verdad, entender pues, determinar, ¿verdad? ¿Verdad? Esto conlleva mucho trabajo, ¿verdad? Y análisis muy exhaustivos y metódicos, ¿verdad? De laboratorio. Bastante, bastante metodologia, bastante trabalho, bastante esforço. Sí. Bueno, probablemente, bueno, de hecho, del grupo, bueno, Mitzi, que probablemente tuvo, ella está en la región Caribe ahora, entonces me imagino que tuvo alguna dificultad ahí con el internet, pero ella es de hecho biotecnóloga, ¿verdad? Y eso es como un área muy afín. Bueno, ahí sí. Sí, ahora fue Jalid, ¿verdad? Que se congeló. No fui yo. Sí, se ve congelado. Sí, Está instalado. sí, ya. Sí, bueno, y Gabriel tuvo que levantarse ahí, dejar ahí la atención un momento, pero bueno, de hecho, bueno, para nosotros, para mí es igual, sigue siendo un tema muy, muy novedoso, ¿verdad? Hemos explorado realmente muy poco acá en la universidad. De hecho, desde hace varios años hubo una profesora de la vieja, vieja escuela que trabajaba, ¿verdad? Con parte de toxicología y creo que después de que ella se pensionó, que ya fueron hace varios años, no se volvió a, Fazer. a É, hacer, sí. Y bueno, ahora estamos casualmente, ¿verdad? La propuesta tuya, ¿verdad? De hacer, de entrar en esta propuesta, pues coincidió con un momento también en el que ya, bueno, de que tenemos a Jacqueline Abarca, que está en este momento en la Universidad de Kansas haciendo su doctorado precisamente en resistencia de insectos de granos almacenados. Y Pamela y Gabriel, de hecho, acaban de presentar una propuesta también para, bueno, creo excelente, que ya fue excelente. aprobada para trabajar con resistencias de Tetanicus urtice, ¿verdad? Que por una situación que se les presentó a partir de una solicitud de una empresa que estaba teniendo problemas con el manejo del ácaro, una empresa de ornamentales. Y entonces empezaron a hacer pruebas, ¿verdad? Y ya por ensayos de mortalidad se dieron cuenta de que el producto, que creo que es una cipermetrina, no estaba ya afectando el ácaro, pero en absolutamente nada, más bien, ¿verdad? Lo está alimentando. Y pues ahí, a partir de ahí surgió ¿verdad? La idea de empezar a trabajar de nuevo, ¿verdad? De involucrarse en este tema, de ir aprovechando también las habilidades de Gabriel en la parte molecular y bioinformática. Realmente muy, muy, muy completa tu charla. Excelente. Vamos esperar e rezar que a nossa proposta do CNPq seja aprovada e começar esse network, essa rede para trabalhar com a resistência. Claro. Mas estou à disposição, se você precisa de qualquer ajuda. O laboratório tá bem equipado, podemos fazer da extração até preparação para enviar para sequenciamento. Temos parceria com o laboratório de sequenciamento, temos fundos para sequenciar, Ujú. então estamos à disposição por qualquer tipo de colaboração. Excelente. Te quería aclarar porque me parece que me indicaste o no sabes si no estaba seguro, bueno, que de Drosophila Suzuki sí está ya oficialmente registrada para el país.
eh, ya tiene algún tiempo y solo que fue hasta el año pasado, creo, que se publicó el reporte y bueno, de hecho generó toda una polémica, ¿verdad? Con la parte eh, bueno, acá se llama Servicio Fitosanitario del Estado, ¿verdad? Que, bueno, generó ahí, ¿verdad? Cierta incomodidad porque, bueno, pues ellos tienen que velar por eh, ¿verdad? También las exportaciones, bueno, y las intercepciones que se hacen en los países. Acá es un mercado creciente, ¿verdad? El de las cerezas, ¿verdad? Frutos de cáscara suave, ¿verdad? Como, bueno, arándano. Bien. De hecho, ahorita está principalmente dando problema en mora y arándano que se exportan. Ah, mm, Entonces, ¿verdad? Esto pues ya solo por el hecho de la publicación de hay ciertos, ¿verdad? Los países destinos pueden apoyarse en eso para impedir el ingreso, ¿verdad? De un Mas, container de fruta. mas cuando hay un problema tienes que Sí, resolver, no claro. es esconder. Exacto, eso es lo que nosotros también dijimos, pero es que entre más oportuna sea la detección y se publique, más rápido se empieza a generar Los países investigación más, para buscar los soluciones. mayores, los mayores países importadores ya tienen la mosca en su país. Sí, Estados sí, Unidos, Europa, sí, tienen años. exacto. Pero sí, eso es un también un insecto ahí interesante que ¿verdad? Podría entrar definitivamente en la Ya, fórmula ahí de cooperación. Sí, já coloquei ele sí, na proposta. excelente. Muy bien. No sé si Vale o Antonio tienen alguna pregunta para Jalit. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sim, Muchas gracias, Khalid, por la presentación. Me gustó mucho. Bueno, como que estoy aprendiendo, ahora no sabía todas esas formas que hay en la parte de evaluar el comportamiento de los insectos. Entonces, esos gráficos y esos diagramas que mostraban como el ¿cómo se llama? El paso del insecto, ¿verdad? Tratando de evitar el herbicida, el insecticida y insecticida. nunca lo había visto de esa forma. Entonces, sí, son nuevas herramientas que podría investigar más a detalle. Sí, muchas gracias. é uma ferramenta chamada de video track. É uma câmera Ok, com sí, um ujú. computador filmando. O resultado sai no formato de figuras, gráficos, mas também no formato de dados para analisar. Ah, sí, Então, es muy é interesante muito porque importante, muito sí, interessante. he tenido experiencias en el uso de visión por computadora o lo que llaman sistemas embebidos en inglés. Né? Entonces, claro, ahí aplicaría bastante. Entonces, es muy, muy interesante. Com Gracias. certeza, com certeza. Muchas gracias. Yo no tengo ninguna pregunta, pero sí le quería agradecer por la charla porque pues uno sabe, bueno, uno escucha en la carrera sobre la resistencia, pero no a esa profundidad, entonces creo que fue muy provechoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, neta. Chao, Gabriel. Está muy bien. Oh, perdón, me llamaron por teléfono y tuve que atender. Me distraje un momento. Muchas gracias. Muy bien. Listo, Jalit. Muchísimas gracias y bueno, espero que espera, la espera, la expectativa de lo que se pueda dar y definitivamente sea que salga o no la propuesta, ¿verdad? Ya yo les había comentado, de hecho, al grupo de investigadores Agosto, que sí, que creo nos gusta.
creo que en julio, agosto, Ok. como la final del Mundial, estaremos felices o no. Bueno, muy bien. Ok. Sí, Órale. que ya yo de hecho les había compartido al grupo de investigadores, ¿verdad? Bueno, y desde el año antepasado que, bueno, ya nos colaboraste y conociste a Pamela, ¿verdad? De que definitivamente creo que eso es un investigador, ¿verdad? Que podría venir a aportarnos mucho. Y que, bueno, ya te ha comentado, ¿verdad? Que si igual sea ¿verdad? Por el proyecto, ¿no? Vamos a- pues estaríamos proponiendo el poder traerte como visitante académico. Creo que no sé si quizás este año todavía es posible, Gabriel, para este año. Sí, claro. ¿Quién Sí, sabe? Todavía ¿Quién se sabe? puede para el segundo semestre. ok, muy Ujú. bien. Entonces, sí, Estaré si muito no, feliz de visitarlos lá e continuar colaborando e conversando sobre o tema. É um tema muito importante. sí, definitivamente. Muy bien. Eso, no te quitamos más tiempo. Y que tengas una bonita tarde, ya imagino que finalizando el día ya, Não, fíjate, papá, não. Tem duas o horas ainda. segundo turno, Tá. turno nocturno. Muy bien, Gracias, abraço. pura vida, Hasta Jalil. luego. Muchas gracias. Tchau. Bye.